Quase. É assim, ó. Quando a gente fala aqui de força, né? Vocês já viram vetores, né? O que é um vetor? Uma flechinha que tem módulo, direção e sentido, 3 informações. Força é uma grandeza vetorial, então ela é representada por os vetores. Quando a gente fala de força resultante ou resultante das forças, a gente está dizendo o seguinte, ó, vou botar aqui, se a resultante das forças for zero, vamos lá, e o que é a resultante das forças? Como força é uma grandeza vetorial, para somar tem que usar aqueles métodos ou do polígono ou do paralelogramo. Lembra? Dos vetores lá, né? Quando a gente fala que a resultante é zero, o que é a resultante das forças? A resultante das forças é uma única força que pode substituir todas. Essa única força que pode substituir todas é a resultante. Então, ó, se a resultante das forças for zero, a gente diz o quê? Esse corpo fica em equilíbrio. O que é esse estado de equilíbrio? Ó, o estado de equilíbrio é o estado em que, fisicamente falando, a velocidade do corpo é constante. Só que velocidade também é uma grandeza vetorial. E como eu te falei agora há pouquinho, qualquer grandeza vetorial tem quantas informações? 3. Módulo, direção e sentido. Você está dizendo que a velocidade é constante? Ela tem que ser constante em módulo, constante em direção e constante em sentido. Tá. Então, de novo, primeira lei, princípio da inércia. Se a resultante for zero, o corpo está em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, temos duas situações, ó. Mas, olha só. Presta atenção. Se a velocidade for constante e for igual a zero, é a primeira situação. Ou, se a velocidade for constante e for diferente de zero, ou seja, qualquer valor que não seja zero. Estão acompanhando? Então, né? Então, ó, se a velocidade for constante e for zero, e se ela for constante e for diferente de zero. Quando ela é constante e é igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Tá. Como é que é o nome desse equilíbrio? Equilíbrio estático. Estático quer dizer o quê? Parado, ou seja, em repouso. Parado quer dizer em repouso. Ó, então, o corpo está em equilíbrio estático, está parado, está em repouso. Se a velocidade for constante e não for zero, o que acontece aqui? O corpo também está em equilíbrio, só que esse equilíbrio agora vai ser chamado de equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É quando ele está em movimento com velocidade constante e essa velocidade é diferente de zero. Aí a gente diz que esse corpo está em movimento retilíneo e o quê? Uniforme. Bom, então vamos juntar todas as pecinhas que eu falei até agora. Vamos. Ó. Quando a resultante é zero, das duas, uma. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em MRU. Aí alguns professores falam assim, quando não há forças agindo sobre o corpo, né? Quando não há forças, quer dizer quando a resultante é zero. Tá? Porque, pode ter 50 forças, mas as 50 forças podem ser trocadas por uma. Como é o nome dela? Resultante. Então, quando a resultante é zero, está em equilíbrio. Beleza. O equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Estático quando está parado, dinâmico quando está em movimento. Se a gente pegasse o dicionário e fosse olhar lá no Aurélio, o que é equilíbrio? Tem escrito assim, é um estado em que não há mudanças. Fisicamente é um estado que não há mudanças de quê? Então a velocidade precisa permanecer constante. Ou ela é constante igual a zero, ou ela é constante e é diferente de zero. Qualquer número que não seja zero. Professor, vamos pegar um exemplo? Vamos. Vamos supor que eu esteja dentro do ônibus
E aí, dentro, no chão do ônibus, eu ponho gelo com sabão e ainda ponho vaselina, assim, para ficar bem liso. Aí eu vou de patins. Só para dizer que não tem atrito. Tá? Aí, beleza. Aí o ônibus, vocês estão me vendo de lado, assim, ó. Aí o ônibus está assim. Se o ônibus está parado, né? Se o ônibus começa a andar para lá, o que acontece? Não, eu fico parado. Porque nenhuma força agiu sobre mim. Concorda? Então eu estava parado, continuo parado. Pô, professor, mas eu estou vendo a rodinha do patins girar quando o ônibus está andando. Eu vejo a rodinha do patins girar. E se eu ficar parado, o que acontece? A traseira do ônibus vai bater aqui atrás de mim. Não vai não? Por quê? Vamos lá. Quais são as forças que agem sobre mim? Tem o peso e é normal, só. A resultante é zero. Aprenderam o peso normal, né? Pronto. O peso é normal. Elas se equilibram, se cancelam, né? Então a resultante é zero. Se a resultante é zero, nós estamos numa situação de equilíbrio. A minha velocidade precisa permanecer constante. Ela era zero. Ela tem que continuar sendo zero. Então, quando o ônibus anda, se não tem nenhuma força sobre mim, a minha velocidade precisa ser zero. E ela fica zero. Em relação à Terra, eu estou parado. Tudo bem? Se a gente cavasse um buraco no piso do ônibus e eu saísse, eu ia sair exatamente no mesmo ponto em relação à Terra que eu estava. Quem andou foi o ônibus. Entendeu ou não? Entendeu mesmo? Outro exemplo. Então, se eu estou lá de patins, dentro do ônibus, segurando lá no ferrinho. Aí o motorista está a 100 km por hora. E aí ele freia de uma vez. O que acontece? Tchau, tchau, prof. Né? Até a próxima. Aí eu continuo andando para frente com 100 km por hora, porque não tem nenhuma força agindo sobre mim. Então a minha velocidade era constante igual a 100, continua constante igual a 100. Aí, ó, lá vai o Danielzinho no para-brisa, né? E, ó, sai. Sim ou não, pessoal? De boa? Por quê? Porque a minha velocidade era constante igual a 100, vai continuar constante igual a 100. Beleza? O primeiro exemplo do patins, quando estava parado, era equilíbrio estático, né? E o segundo exemplo, equilíbrio o quê? Dinâmico. Beleza ou não? Tá, continuando, ó. Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental. Até brinco dizendo que é o princípio fundamental. É o princípio fundamental de quem? Fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Que a gente vai chamar carinhosamente de PFD. PFD significa princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? É uma consequência direta do primeiro, da primeira lei. É uma consequência direta do princípio da inércia. Vamos lá. Se a resultante é zero, está em equilíbrio, a velocidade é constante. Qual é a consequência direta? Se a resultante não for zero, resultante diferente de zero, o que vai acontecer? Não vai estar em equilíbrio. Se não vai estar em equilíbrio, a velocidade não pode ser constante. Então, a velocidade V, varia. A velocidade V varia. E se a velocidade V varia, surge aquela grandeza que está associada à variação da velocidade. Qual o nome dela? Muito bem, aceleração. Essa grandeza é a aceleração. Então, o que diz a segunda lei de Newton? Quando a resultante é diferente de zero, essa resultante diferente de zero produz no corpo uma aceleração. Produz no corpo uma aceleração. E essa aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da resultante.
Como é que a gente escreve matematicamente a segunda lei de Nelson? Resultante é igual a massa vezes o quê? Aceleração. Resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí é importante que esses dois, ó, sempre, propriedade dos vetores que vocês estão aprendendo, eles sempre possuem mesma direção, vou botar assim, ó, mesmas direção e o quê? Sentido. Então, a resultante e a aceleração sempre apontam para o mesmo lado. Sempre. Sempre. De boa ou não? Tá. Pessoal, quando eu colocar um cochetinho assim, ó, eu estou falando de unidade de medida. Ó. Qual é a unidade de medida da resultante? É o Newton, né? Toda força em física é medida em Newton. Vocês já tinham visto isso, né? Só revisando aí rapidão. E, finalmente, qual que é a terceira lei de Newton? Terceira lei. É o princípio do quê? Muito bem. Princípio da ação e reação. Believe. Princípio da ação e reação. Believe é acreditar, né? Acredite, né? Acredite. Princípio da ação e reação. Pessoal, o que diz o princípio da ação e reação? E as duas constituem um par. Um par, ação e reação. Esse par, ele é chamado de par de propósito. Por que ele é chamado de par de propósito? Ele é chamado de par de propósito porque, na física, ação e reação têm algumas características. Quais são elas? Lembra? Vamos lá. Primeira característica, ó. Ação e reação possuem mesmo módulo. Aí, ó. Você lembrou, querido, ó. Possuem mesmo módulo. Ou seja, o módulo do vetor não é o valor dele. Então, ação e reação sempre têm o mesmo valor. Segunda característica. Ação e reação possuem mesma direção. Aí os sentidos são opostos, né? Possuem mesma direção. Terceira característica. Ação e reação possuem sentidos opostos. Vocês devem ter visto isso em sala, né? Essa parte aqui. Tá. As outras três, não sei. Vamos lá. Quais são as outras três características? Ação e reação são simultâneas. O que significa isso? Ocorrem ao mesmo tempo. Então, não pode dizer que uma delas é a ação e a outra é a reação. Ah, eu fiz uma força na lousa. Beleza, a lousa fez uma força na minha mão, né? A gente fala assim. Aí eu pergunto, qual foi a ação? Didaticamente, para explicar, a gente fala que foi a força que a gente fez na lousa. Mas na física, as duas ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu dou um soco na lousa, tem uma força na minha mão, ao mesmo tempo. E a quinta e sexta característica, ó, a quinta é ação e reação possuem mesma natureza, o mesmo tipo de força. Mesma natureza. E a última e sexta característica diz o seguinte: ação e reação nunca se cancelam. Por que elas nunca se cancelam? Não são no mesmo corpo, atuam em corpos diferentes. Nunca se cancelam, atuam em corpos diferentes. Pronto. Aí vamos lembrar, quais são as forças fundamentais que a gente aprende? O peso,
Anormal, atração. E só. Aí, isso correto. O peso normal é atração. As principais que a gente aprende. Vamos lá. Quem é que faz o peso? Não, quem é que faz o peso? Aí você monta a frase do peso. Quem é o força-peso? Força-peso é a força que o centro da Terra puxa o corpo verticalmente para baixo. Para achar a reação, monta a frase e inverte. A reação vai ser a força que o corpo puxa o centro da Terra verticalmente para cima. Beleza? Então, a reação do peso está no centro da Terra. Beleza? Não, na verdade, elas são ação e reação, mas didaticamente a gente fala, a ação é tal, a reação é tal. Mas sabe que na prática elas são... Fala, querido. Se ele tivesse uma densidade mais densa que a Terra, a Terra seria puxada para esse corpo? E o corpo seria puxado pela Terra. Essa é a reação. Eu puxado pela Terra. Uhum. Obviamente, e você puxa a Terra. Exatamente. Tá. Obviamente, eu não estou colocando a Terra. Porque a massa da Terra é muito grande. É muito grande, exatamente. Isso que eu queria perguntar. Se tiver um corpo com uma massa maior do que a Terra, ou seja, também mais denso do que Júpiter, por exemplo. Sim. E ele estivesse próximo o suficiente para ser atraído pela força gravitária, a Terra ia ser atraída pelo corpo em vez do corpo pela Terra. Os dois iam ser atraídos, mas aqui, o efeito disso é mais notório no corpo que tem menos massa, porque você vê ele acelerando mais. Mas a força é a mesma que os dois. Não. Ah, não, a gravidade sim. A gravidade é 50 metros quadrados. Metros por segundo. Quantos metros por segundo por aí? É mais. Bom, a normal. Qual é a força normal? É a força que a gente empurra a superfície para baixo, para baixo. Qual é a reação? A força que a superfície faz na gente para cima. A normal, ela é chamada de normal por uma razão muito particular. O que quer dizer normal em matemática? Normal em matemática quer dizer perpendicular. Então, a normal é chamada de normal porque ela é perpendicular à superfície. Beleza? E a atração? É a força que tem aonde? No fio. Sempre puxando, nunca empurrando. Você não consegue empurrar um corpo com um fio, ó, porque ele dobra. Você só consegue puxar. Então, a atração está sempre no fio puxando. Sempre que tiver fio, está puxando, tá? Bom, é igual a 4, que é a massa, vezes a aceleração, que é 2. Aí, olha só, esse cara dá 8, esse cara está subtraindo, passa somando. Daí você tira, essa tração vai dar quanto? 48, né? Essa tração vai dar 48 newtons. Se a tração deu 48 newtons, substitui aqui, ó. 48. Então ficou 4 menos 68, passa para o outro lado, mais 68. Então a força F ficou 4 mais 68. Vai dar quanto? 72 newtons. Sim ou não? De boas? Questão número 7. Uma das que eu queria fazer. Questão 7 eu escolhi, pessoal, só por causa deste tal de dinamômetro. Dinamômetro. O que é e para que ele serve? O dinamômetro é um aparelhinho que tem uma molinha dentro. Aí você engancha ele no fio. Quando você engancha ele no fio, o fio está sempre esticado. Ele vai medir a força no fio. Se ele vai medir a força no fio, ele vai medir a tração. Então, o dinamômetro é o medidor de T maiúsculo. Ó.
Beleza? Medidor de tração. Bom, vamos fazer aí. Vou desenhar aqui e ver se você consegue começar. Enquanto eu dou uma riscadinha nele aqui na luz. Do lado esquerdo, qual que é o bloquinho? É o A, né? Do lado direito, o dinamômetro está do lado direito. A turma de vocês é só vocês ou tem mais? Entendi. Depende de que está me perguntando. Esse aqui é o dinamômetro D1, D2. Qual que é o D1 e qual que é o D2? D1 é o de cima. Qual é a massa do A? 9. Qual é a massa do B? 6. Conseguiram começar aí? E aí? Não pergunta. Quem é o mais pesado? Vai subir ou descer? E o B? Ok. Posso? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é separar os bloquinhos. Aqui o bloquinho A. Aqui o bloquinho B. Quais são as forças que agem no bloquinho A? Tem fio? Se tem fio, tem. Tração puxa ou empurra? Tração sempre puxa. Então tá aqui, ó, tração. Bloquinho A tem massa, então tem peso vertical para baixo. Qual é o peso de um cara de 9 quilos? 90 newtons, basta multiplicar pela gravidade. Bloquinho B tem fio? Tem. É o mesmo fio que liga o A? Ele passa por cima aqui da polia. Ó. É o mesmo fio. Se é o mesmo fio, é a mesma tração. Bloquinho B tem massa, então tem peso vertical para baixo. Qual é o peso de um cara de 6 quilos? 60 newtons. Tá. Aí vamos lá. A pergunta dela dá. Como é o nome? Luana? Joana. A Joana perguntou: como é que eu sei quem vai subir e quem vai descer? Ó, vamos lá.
O ar não é mais pesado, então o ar desce. Então o ar acelera para baixo. Ó. A aceleração do ar, consequentemente a sua resultante, está para baixo. A aceleração do B, consequentemente a sua resultante, estão para onde? Para cima, já que eles são ligados pelo fio. Se o ar desce, ele puxa o fio para cima e o B sobe. Como é que vai ficar a equação do bloquinho A? 90 menos tração é igual a 9 vezes A. E a equação do B? Menos 60 é igual a 6 vezes o A. Ficou um sisteminha. Vamos resolver o sisteminha, soma as equações. Vai cortar T com T, né? Sobra aqui 30 é igual a 15 vezes o A. Daí você tira aqui, esse A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, olha só. Se o A é 2 metros por segundo ao quadrado, se você substituir aqui, ó, vai ficar T menos 60 é igual a 6 vezes o A, que é 2. Daí a gente tira aqui. Daí a gente tira aqui. Passa o 60 para o outro lado, está subtraindo, somando, né? Ó. Vai ficar 12 mais 60. 12 mais 60 vai dar quanto? 72. Beleza. Aí, ó, o dinamômetro D2 está ligado no fio que liga o A e o B. O D2 vai medir quanto? 72 mil. Vai medir T igual a 72 mil. Mas o dinamômetro D1, que está lá em cima, vai acontecer o seguinte, ó. Olha só para a polia agora. Quantos fios tem puxando a polia para baixo? 2, né? Aqui, ó. Para baixo, para baixo. 2. A polia está em equilíbrio, ela não acelera nem para cima nem para baixo, a polia. Tem uma tração de 72 e tem uma tração de 72, uma de cada lado. Para compensar, tem esse fio aqui no meio. Como ela está em equilíbrio, o que tem que acontecer se ela está em equilíbrio? A resultante tem que ser o quê? Portanto, a força que tem aqui para cima, eu vou chamar de telinha, que é outro fio, ó, é outra tração, né? Esse telinha tem que ser igual a quantos T's? 2 T's. Portanto, esse telinha vai ser igual a o dobro, ó. 144 newtons. Então, a marcação do dinamômetro D1 é 2 vezes a tração, né? Telinha, igual a 2T, que vale 144. O dinamômetro sempre medirá a tração no fio. A não ser que ele seja colocado num fio que tem uma mola. Aí ele vai medir a força da mola. Deixa eu ver. Dá tempo de fazer a 8, ó. Ele é 8 aí, aqui. O 8 fala assim: suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F de 5 newtons na direção e sentidos indicados na figura. Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se tivesse massa de quanto?
Pessoal, a indicação da balança é sempre medida por quem? Pela normal. A indicação da balança é sempre dada pela força normal. Pega a sua caneta aí, em cima da folhinha, coloca assim bem destacado. Indicação da balança, puxa uma setinha assim, ó. Normal. Indicação da balança, normal. Normal, que eu digo de normal, força normal, certo? Aí vamos lá. Tem uma força F, 5 newtons, que forma quantos graus aí? Com a horizontal ou com a vertical? Horizontal, 37. Aí ficou faltando o seno e o cosseno, né? Acho que eu não coloquei. Putz. Vamos lá, vai ficar... Um é 0,6, outro é 0,8. Agora eu não lembro quem é. Seno... Põe no Google aí, seno de 37. Seno de 37. Ó, aí eu vou colocar um corpinho. É o seno? Certo. 0,6 é o seno, 0,8 é o cosseno, é isso? Vamos lá. Já vai, mulher, já tô terminando, só mais esse. Não dá tempo não? Só mais esse? Só esse, vai lá. Ó, pessoal, a caixinha tem massa? Tem. Então ela tem peso vertical para onde? Para baixo. Qual é o peso de um cara de 1,5 quilos? 15 newtons. Presta atenção. Tem superfície? Tem. Se tem superfície, tem normal. Normal é chamada de normal porque ela é perpendicular à superfície. E essa força F, ela está inclinada. Ela não está nem na horizontal, nem na vertical. Então, a gente vai ter que decompor. Como é que a gente decompõe? Vamos lembrar. Para decompor, a gente acha a componente vertical, lembra? Que é o FY. E a componente horizontal, que é o FX. A componente vertical e horizontal, vamos lembrar rapidinho lá dos vetores. A horizontal vai ser, olha para o ângulo. Em relação ao ângulo, a força F, X aqui, em relação ao ângulo, está colada ou está separada? Está colada. Se ela está colada, ela é a F colada. F colada, F cosseno. A FY, olha para o ângulo. Em relação ao ângulo, ela está colada ou separada? Separada. Então, ela é a F separada. Portanto, ela é a F. A partir de agora, sempre quem está colado é o cosseno, sempre quem está separado é o seno. Então, aqui, fica 5 vezes 0,8, que dá 4. E aqui fica 5 vezes 0,6, que dá 3. De boa? Tá. Aí, olha só. O corpinho, pessoal, na vertical, ficou submetido a quantas forças na vertical? 3. O FY, o peso e a normal. Então, eu vou fazer o seguinte, ele tem que estar em equilíbrio na vertical. A resultante no eixo Y tem que ser quanto? 0. Se a resultante no eixo Y tem que ser 0, as forças que apontam para o lado, que no caso é para cima, tem que cancelar, e as forças que apontam para baixo. Quem que está para cima? Normal. Quem que está para baixo? Peso mais o FY. Então vai ficar assim. Quanto que vale o peso? 15. Quanto que vale o FY? 3. Então essa normal, vai dar 18 newtons. Só que na balança, pessoal, não está em newtons. Na balança está sempre em quilos. Então o que a gente faz? Divide pela gravidade. Divide por 10. Gravidade não é 10? A indicação da balança vai ser quanto? 1,8 quilos. Que é a letra D de dado. De boa ou não? Normal não. Resultante na vertical.
Porque não está em equilíbrio na vertical. Não está nem subindo nem descendo, está em equilíbrio. Então, quem está para cima tem que cancelar quem está para baixo. Beleza ou não? Pessoal, foi um prazer conhecê-los aí. Muito obrigado. Obrigado por ter ficado. Tchau para vocês. Até